Fala, meu povo! Então, bora lá para mais uma aulinha hoje. Hoje a gente vai ter a nossa aulinha de número 12 e vamos falar um pouquinho sobre suportes e resistências. Beleza? Vamos falar um pouquinho de suporte e resistência aí. Hoje a gente começa a dar um pouquinho mais de profundidade, ainda assim de forma bem superficial, beleza? Lembrando mais uma vez que o cursinho aqui é para quem é totalmente leigo, quem não tem noção alguma de bolsa. Então, eu não consigo usar termos muito técnicos, eu não consigo usar conteúdo profundo, senão a galera vai ficar perdidaça, né? Então, preciso ser bem sucinto aí nas explicações, beleza? Então, ó, vamos começar a entender um pouco melhor então, né? Ó, vocês perceberam lá que eu ensinei algum comportamento do gráfico ali, que ele faz zigue-zague de 100%, depois corrige 50%, depois faz 100%, corrige 50%, né, que ele pode lateralizar um pouco, depois ele pode fazer uma tendência de alta, né, que o mercado vai fazendo alguns zigue-zagues. Então, se vocês observaram esses zigue-zagues, vocês repararam o quê? Que o mercado ele trava, ele faz algumas paradas, né? E por quê? Putz, o mercado tá descendo, descendo, descendo. Do nada ele para. Mas por que para? Depois ele volta a subir. Depois ele para de novo. Depois ele volta a cair e para de novo. Volta a subir, para. Por que ele vai parando? Por que o mercado vai dando essas paradas aqui, Michel? Né? Por que para? O que faz o mercado dar essas paradas, né? Parar nessa região e começar a subir, né? Isso são suportes e resistências, beleza? Toda vez que a gente tem um mercado caindo e o mercado para, por que parou, Michel? Primeira coisa, não precisamos entender isso, né? Vamos dar uns minutinhos aí. O mercado parou, o mercado suportou a queda. Então, isso é uma região de suporte. O mercado voltou a subir aqui, Michel. Voltou a subir, mas não conseguiu subir mais. Parou. Então, ó, isso aqui virou uma resistência. O mercado resistiu à alta aqui. E fez o quê? Voltou a cair. Voltou a cair. Pum. Rompeu região de suporte. Se o mercado voltar a subir aqui de novo, ó, e parar aqui, esse negocinho que era um suporte, porque ó, suportou a queda, pum, parou. Foi, virou resistência, ó, pum, rompeu a região de suporte. Tá voltando, toda vez que resiste uma subida, vira o quê? Uma resistência. Então, suportes e resistências são isso, eles são regiões de parada que o mercado faz. Isso são regiões importantes, beleza? De fato, é impossível a gente saber porque o preço está parando em determinado preço, né? Não dá para eu saber, o mercado está caindo, caindo, caindo. Chegou aqui nos 10 reais, ele parou. Depois subiu até os 11 reais. Depois caiu de novo aqui até os 9. Depois voltou aos 10. Não tem porquê, não tem como a gente saber de fato o porquê tá fazendo essas paradas, beleza? Dentro do mercado financeiro a gente tem diversas pessoas operando, né? Pessoas fazendo coisas totalmente diferentes umas das outras, né? E em tempos totalmente diferentes, né? Vai ter eu, por exemplo, fazendo um day trade, como vai ter um cara às vezes com uma posição de 1, 2 semanas posicionado ali, que a operação dele já está durando, como às vezes pode ter outra pessoa que está ali há um mês dentro de uma operação ou até muito mais. Beleza? Vai ter eu que tô olhando o gráfico, vai ter o cara lá que tá olhando o fluxo, vai ter o cara que tá olhando fundamentos, né? Lembra das primeiras aulas lá, né? Cada técnica tem uma base de uma tomada de decisão diferente, né? Até mesmo dentro do gráfico, né? Putz, beleza, tem um gráfico lá desse jeito aqui, vai ter o cara que acha que deve vender aqui porque deixou um candle tal desse jeito, o outro já acha que é porque está na região de 50%. Mesmo na técnica gráfica, a gente tem diversas ramificações ali que levam a cada um fazer determinada coisa,
né? A gente viu o conceito de estatística, quando você percebe um determinado padrão, você vê se esse padrão se repete, você tenta replicá-lo, né? Então, não dá para saber o porquê que o preço está parando, né? O que a gente sabe é o que? Só quem faz o gráfico parar e subir, ou o gráfico voltar a cair, são players grandes, né, que a gente chama de tubarões, os grandes players, né, são bancos, são tesourarias, são grandes instituições, né, são a galera do dinheiro de verdade, né. A gente que é petitinho, que está operando um pouquinho lote, a gente não consegue fazer o preço parar aqui e subir, né, não dá, né. Quem tem muito dinheiro é que consegue fazer o mercado se movimentar, né. Então, se esses caras estão chegando em determinada região e voltam a comprar, chega em determinada região, voltam a vender, chega em determinada região, voltam a comprar, chega em determinada região, volta a vender, essas regiões, elas têm uma certa importância, né? Por quê? Putz, se um cara, se quem consegue fazer o gráfico mexer, se o gráfico estava caindo, o cara fez o gráfico começar a subir, esse cara é muito grande, né? Eu quero tentar entender, identificar o padrão desse cara grande para eu tentar acompanhar ele, né? Por que esse cara começou a comprar aqui nos R$ 5? Por que ele parou no 7, começou a vender? Por que ele levou isso aqui até os R$ 3? Por que ele voltou até os 5? Então são regiões importantes de preço, né? A gente vai se identificar por essas regiões, porque se essa região já foi importante para ele, ela pode voltar a ser, beleza? Ela pode voltar a ser, né? Como tudo dentro do mercado, a gente nunca vai ter 100%, a gente nunca vai ter 100%, mas isso aqui é uma parte de uma técnica, né? A gente não vai operar só o suporte e resistência, né? Com o decorrer do tempo, vocês vão aprendendo ferramentas diferentes para usar umas com as outras e elas vão se encaixando, né? Quando a gente começar a entender média móvel, Fibonacci, o suporte e resistência, vocês vão começar a perceber que uma técnica complementa a outra, que elas vão se encaixando ali, né? A princípio pode parecer tudo um pouco vago, mas com o decorrer do tempo e do aprendizado, vocês vão percebendo que elas vão ficando muito juntinhas ali, certo? Então, voltando ao nosso entendimento aqui, putz, então se esse cara fez isso em determinado preço, é relativamente importante, né? E se vocês já prestaram atenção, né, o mercado, quando ele faz essas regiões aqui, geralmente mais para frente, o mercado tende a dar uma respeitada, né? Igual eu disse, quando a gente está dentro de uma tendência, a gente não tem pernas de impulsão e pernas de contração, pernas de impulsão, pernas de contração. Eu não disse que as pernas de impulsão são em torno de 100%, as de correção em torno de 50%? 100, 50. Então, ó, em algum momento, as zonas de suporte se tornam resistência e as zonas de resistência se tornam suportes. Como assim, Michel? Me explica de novo que eu não entendi não. Ficou meio confuso para mim. Então, ó, o mercado não estava caindo aqui, ó. Não estava caindo, deu uma pernada de impulsão, corrigiu em torno de 50% e caiu. Isso aqui, ó, era uma região de suporte. Não era uma região de suporte, ó. O mercado veio caindo, suportou a queda. Começou a subir. Beleza. Então, ó, isso aqui virou uma região de suporte. Chegou em 50%, ele parou. Então, ó, a partir do momento que ele começou a cair, isso aqui vira uma região de resistência. Resistiu a subida. E voltou a cair de novo. Ó, voltou a cair, chegou numa região de suporte. Aí começa, a gente precisa ter um certo entendimento que o pessoal aprende muito errado, né? O pessoal começa a estudar aí, começa no YouTube, aprende muito errado. Por quê? O pessoal lá do YouTube fala para eles assim, ó, suporte e resistência são regiões para você fazer operações, né? Toda vez que você que o preço chegar numa resistência, você vende. Toda vez que chegar no suporte, você compra. Chega na resistência, você vende. Chega no suporte, você compra. Chega na resistência, você vende, né? Isso é muito ensinado. Só que isso aqui não funciona muito bem.
Porque ela tem a etapa certa para funcionar, né? A gente não viu lá que o mercado tem 3 movimentos possíveis, que é a tendência de alta, a lateralidade e a tendência de baixa, certo? Quando a gente está dentro de uma lateralidade, que a gente tem um movimento lateral, esse tipo de operação aqui vai funcionar muito bem, né? De chegar aqui, você vender, chegar aqui, vender, chegou aqui, comprar, chegou aqui, comprar. Por quê? Você está dentro de uma lateralidade. O preço vai ficar zigue-zagueando aqui dentro. Só que, quando a gente tiver nesse tipo de contexto aqui, ó, de tendência, isso não vai funcionar. Porque na tendência, os suportes e resistências são confirmadores de tendência. Como assim, Michel? Dentro de uma tendência de baixa, os suportes serão rompidos. Ó, o mercado não vai parar no suporte, não vai parar no suporte, não vai parar no suporte. Ele vai fazer algum suporte em algum momento, só que ele não vai conseguir voltar. Ele vai chegar nos 50% lá, ó, e pum, vai perder. 50%, pum, vai perder. 50%, pum. Ele não vai parar nessas regiões. O preço não vai conseguir segurar. Então, dentro de tendência, se a hora que chega aqui na região de suporte, você tentar fazer uma compra aqui na expectativa que o mercado volte, o mercado não vai voltar. O mercado vai fazer isso aqui, ó, pum. Tentou comprar de novo, o mercado, pum, desce. Aí você fala, agora fez outro suporte, vou esperar para comprar de novo. Você tenta comprar, o mercado cai. Você fala, beleza. Aí o mercado começa a subir. Nossa, mais um suporte aqui. Aí o mercado volta, você tenta comprar aqui de novo, o mercado perde de novo. Por quê? O mercado está em tendência. Quando a gente tem uma tendência, o mercado não vai respeitar. Isso pode ser tanto uma tendência de baixa, aqui nesse exemplo, beleza? O mercado caindo, como a gente pode enxergar isso também no movimento altista, né? A gente vai ter o quê? Ó, uma tendênciazinha de alta, o mercado vai chegar aqui, você não pode tentar vender, porque ele vai romper, então você vai perder dinheiro. Só que vocês já perceberam alguma coisa. Uma coisa importante, que é o quê? Ó, vamos voltar ao desenho primário aqui primeiro, ó. Então a gente tinha uma tendência, ó, impulsionou, corrigiu nos 50%, não sei porquê, porque a gente nunca vai saber o porquê, parou na região de 50% e começou a perder. Você não vai tentar comprar aqui, porque o mercado está em tendência, só funciona comprar aqui quando está lateralizado. Beleza, o mercado foi lá, não parou e pum, perdeu. Ó, o mercado fez um rompimento. Então, ó, 100%, 50% e 100%. O mercado vai precisar corrigir essa pernada agora. Essa aqui não fez 100, ó. 100% aqui, ó. Aqui na correção, que é só 50, aqui vai precisar dar 100 de novo. Então, quando der 100, isso aqui vai precisar começar a voltar um pouquinho. Qual que é a região boa para parar? Não é 50? Não é 50 disso aqui, ó? 100, 50. O 50 tá dando aonde mais ou menos, ó? É a antiga região de suporte. Então, que vai ser agora uma resistência, ó. Região de resistência. Então, o suporte se transformou em uma resistência. Então, toda vez que a gente tiver esse tipo de movimento, os suportes vão se transformando em resistência. Então, ó, tendência de baixa, ó, pum, resistência, rompeu o suporte, voltou, região de resistência, pum, ó, tendência de baixa. Aí o mercado virou, ó, pum, virou, ó o tamanho da pernada. Estopou a galera aqui, ó, topo, ó, lembra? Topo mais baixo, fundo mais baixo, fundo mais alto. Agora rompeu aqui o topo, ó, fez um topo mais alto que o anterior. Então, opa, pode ser que eu tenha uma tendência, pode ser que eu volte região de 50%. Então, o que era resistência agora está virando suporte. Certo? Ó, era suporte, ó, rompeu, virou resistência. Beleza, ó, resistência, pum. Rompeu, ó, era resistência, rompeu resistência, ó, pum, foi embora. Voltou, virou suporte. Então, a gente percebe isso acontecendo o tempo todo dentro do mercado. Se a gente pegar aqui a plataforma, colocar um gráfico de verdade, ó, vamos
usar aqui, ó. Ó, a gente percebe que tem regiões que o preço vai fazendo as paradinhas dele, ó. Ó, ele sempre tá parando em alguma região. E a gente não sabe por quê, ó. Ó, parou um pouquinho, ó. Parou. Ele sempre vai fazendo as paradinhas, certo? A gente tem regiões que são mais importantes, regiões que são mais nítidas aqui, ó. Como isso aqui. Eita, tá nóis. Ó, paradas mais fortes, como essas aqui, ó, certo? São mais fortes. E a gente tem as menorzinhas, as petitinhas, ó, paradinha, coisinha pequena, ó. Certo? A gente tem as pequenininhas e tem as maiores, ó. Isso aqui é as maiores, ó. Isso aqui maior. Então, a gente já consegue elencando pontos mais importantes, beleza? Essas maiores aqui, quando a gente joga em um time maior, a gente tem uma dinâmica que é o seguinte: quanto maior o time frame, quanto mais o tempo que demora para essa barrinha se formar, mais forte é. Por quê? Quanto maior mais tempo de negociação teve. Ou seja, mais dinheiro entrou. Se mais dinheiro entrou, a galera tem mais, não é responsabilidade, mas comprometimento com aquilo. Por quê? O teu comprometimento com R$1, R$1, às vezes você deixa de troco. Não, deixa esse troco pra lá. Agora, se é R$50 de troco, você fala, opa, meu troco aí, querido. Então, quanto mais tempo aqui, mais dinheiro. Quanto maior o tempo da barrinha, mais dinheiro. Então, os caras vão ficar mais comprometidos. Então, quanto maior o time, mais importante é. Então, essas maiores são mais importantes. Elas têm mais importância. Beleza? E a gente repara, né, que as regiões, elas têm um certo respeito. Então, você consegue perceber, por exemplo, ó, aqui no full suporte, ó, no full suporte, beleza, depois virou o quê? Resistência. Depois virou resistência. Depois virou o quê, ó? Virou suporte. Então a gente vai ter isso o tempo todo. A gente pode pegar até regiões mais longas. Se a gente pegar aqui, ó, eu vou dar um pouquinho de zoom aqui, ó. Eu vou colocar algumas linhas aqui, ó, aleatórias. Eu vou colocar em regiões aqui, ó, e vou dar um Ctrl C para baixo aqui, ó. Vou colando ela em pontos que o mercado parou, ó. Ó, parou, mercado parou, mercado parou, mercado parou. São pontos aqui de trás. Eu não sei o que tem aqui para frente. Só que, ó, eu vou colocar uma outra linha aqui pra gente ter um referencial de onde eu estou observando, beleza? Ó, onde eu marquei foi aqui. Então, daqui pra frente, a gente vai ver se o preço para nessas linhas, beleza? Mas uma coisa importante, antes disso, que é muito ensinado errado também pra galera. Aqui eu marquei as linhas, beleza? O preço, ele não respeita linha. Ele não é porque você colocou uma linha aqui no preço 114.748 que o preço vai chegar lá no 114 e vai parar. Por quê? Lembra que a gente conversou que quem movimenta o gráfico são os grandes investidores, são os caras que têm muito dinheiro? Cara, eles não tem como eles colocarem o preço, todos os lotes dele. Né? Lembra lá quando a gente viu o book de ofertas, né, que os caras vão colocando as ordens? Não tem como eles chegarem lá com a ordem gigantesca e colocar tudo num preço só. Né? Tem alguns problemas ali que eu não vou me aprofundar muito, mas assim, não tem como, não tem, né? Vamos imaginar lá, tem um monte de ordenzinha de 100 lá e colocam 1 milhão de ordem. Ou seja, não tem contraparte para ele, não tem quem compre dele ou quem venda para ele, é uma ordem muito grande. Né? Se ele fizer isso, executar mercado, ele chega lá e agride o mercado. Né? Lembra lá que a gente tem a ordem passiva, que é a ordem que ele coloca no determinado preço, né? Não mexe, ele vai esperar alguém querer comprar ou vender aquele preço, e tem a ordem que o cara não tá nem aí que preço que tá, que é a ordem a mercado, quando ele está agredindo.
Ele quer comprar e não interessa que preço, ou ele quer vender e não interessa que preço. Se ele fizer isso, provavelmente ele vai perder dinheiro, né? Hoje dentro do mercado a gente tem muito robô trabalhando, né? E esse robô tenta trazer, né? Vou tentar explicar o mais leigo possível, gente. Ele tenta trazer um equilíbrio. Se você colocar ordens demais, a gente tem um negócio aqui, principalmente dentro do índice, a gente tem um índice futuro, um mini, e a gente tem o cheio. Aqui tá a galerinha menorzinha, né? A turminha mais pequena. E aqui tá a galera do dinheiro de verdade, é onde tem as grandes movimentações. Só que eles, você olha o gráfico deles tá junto. O que um faz, o outro faz também. Né? Eles vão se replicando ali. Eles vão trabalhando juntinho, ao mesmo tempo. Você percebe pouquíssimas diferenças de um para o outro. Então, se ele vem aqui, vamos imaginar, no shake e coloca uma ordem muito grande e compra muito aqui e não tem ordem suficiente, ele vai limpar o book tudo, ele vai jogar o mercado lá para cima. Aqui não vai acontecer essa ordem. E a gente tem robozinhos, chamados robôs de arbitragem, que eles fazem o quê? A obrigação deles é fazer isso aqui ficar igual. Ó. Os dois gráficos ficar iguais, digamos assim. Então, se esse aqui subiu muito, o outro tá longe, eles vão comprar esse aqui, eles vão fazer esse aqui subir, eles vão começar a vender esse aqui, para encontrar no mesmo preço sempre. Então, o que vai acontecer? A hora que o cara socar aquele monte de contratos aqui e o mercado começar a subir, os robôs vão começar a vender a ordem dele aqui, para fazer ir para baixo, e vão começar a comprar isso aqui, ó. Começar a comprar o outro lá para encontrar. Então, ele vai perder muito dinheiro. Então, não tem como esse cara fazer isso, né? Então, não faz sentido colocar numa linha só. Então, o suporte e resistência é uma região. É uma região. Beleza? É uma região, ó. É uma regiãozinha. Por quê? Não tem como o cara colocar tudo num preço só. Ele vai distribuir dentro de uma região. Porque ele é um cara grande. Não dá para colocar tudo no mesmo preço. Lembre-se, ele vai distribuir. Então, suportes e resistências são regiões. Então, quando vocês começarem a estudar um pouquinho aí, começar a ver vídeo no YouTube de outras pessoas, vocês começar a ver os caras traçando linha, tá errado. Tá errado. O preço respeita uma região. Beleza? Então, vamos dar seguimento aqui. Aí, o mercado, ó, marquei tudo para trás, não sabia o que estava para frente, então vamos ver mais para frente, ó. Respeitou, ó, região, ó. Região, respeitou, ó. Veio na região e foi, ó. Segurou em região, voltou para baixo. Opa. Ó. Rompeu, mas depois, ó, voltou na região. Ó, para na região, ó, para na região. Então, vai respeitar 100% do tempo, Michel? Ah, Michel, aqui passou direto. É óbvio que não. Né? Com o decorrer do tempo, a gente vai começar a implementar mais ferramentas, né? Ferramentas de média móvel, vai começar a colocar Fibonacci. A gente vai implementando as coisas, vocês vão casando as análises ali. Vocês vão ver que não é só isso, beleza? Então, ó, a gente vai percebendo que ele vai respeitando regiões, ó, respeita as regiões, né? E se a gente, ó, começar a traçar daqui para agora, ó, vamos mudar aqui agora, ó, vou traçar novas regiões aqui, ó. Eita, precisa de 2 cliques aqui. Ó, se a gente voltar a traçar novas regiões aqui, ó, lá na frente vai começar a respeitar de novo, a hora que voltar, ó, pum, nova região, ó. Então, o preço tem esses respeitos, beleza? Então, são regiões, são pontos de parada, que a gente trabalha em cima desses pontos de parada, né, para saber, às vezes, para fazer uma zeragem. Putz, você tá vindo vendido, ó, você vem vendido lá de cima. Aqui, ó, lembra que a gente viu tem regiões que são mais importantes que as outras, né? Tem as regiões pequenas, né? Vamos marcar aqui, ó, de amarelinho. Ó, as regiõezinhas são pequenininhas, são pequenos pontos de inflexão do preço aqui. E a gente viu que tem regiões que são mais importantes. Ó, regiões mais importantes. Então, ó, vamos imaginar, você tá aqui dentro dessa região, ó. Ó, região importante, ó. Vamos jogar lá pra cima, lá, pra frente, ó. Região importante, você tá vindo dentro de uma tendência.
Ó, pum, tendência de baixo, o mercado tá indo, caindo, caindo, caindo. Chegou numa região importante, é um ponto às vezes para você pensar em fazer uma zeragem. Às vezes o mercado dá uma lateralizada, que aí começa a ficar interessante fazer aqueles trades de compra, 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 e vende, 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 vende. Aí são regiões para a gente operar lateralidade, para operar o suporte e resistência, como a maioria ensina por aí, certo? Então, às vezes é uma região para se pensar em fazer uma zeragem. Você está vindo na operação, chegou numa região muito importante, muito forte. Às vezes você zera a tua operação, às vezes você zera uma parte, continua com o resto para ver se vai passar. Por quê? Isso pode passar também. O mercado pode chegar aqui, passar e fazer um pullback. Lembra que a gente viu que zonas de suporte se transformam em resistências depois? Então, a gente vai desenvolver diversas formas diferentes de usar um suporte e uma resistência. Beleza? Obviamente que hoje é mais uma aula introdutória, a gente está começando a dar o start, a dar um ensinamento disso. Não tem como eu trazer, nossa, vamos começar a olhar já estratégias, vamos começar a ver os setups aqui, como que eu vou usar, vou começar a mostrar operações. Ainda não, ainda está um pouco cedo, vocês precisam aprender ainda o conceito das coisas para depois entrar na cabeça para falar, ah, beleza, por conta disso que isso funciona, por conta daquilo que isso funciona. Depois a gente começa a ver táticas operacionais para vocês fazerem a utilização disso, beleza? Por hoje a nossa aulinha está chegando ao fim, beleza? Só lembrando, quem tiver alguma dúvida, me chamem lá no meu Instagram, Michel Faria AT. Quem quiser um pouquinho mais de complemento sobre suportes e resistências, quem quiser um pouquinho mais, aqui mesmo no YouTube tem uma playlist aí no meu canal chamada mini curso de análise técnica, ou mini curso alguma coisinha, uma playlist que tem alguns videozinhos. Tem um vídeo de suporte e resistência, tem de médias móveis, tem de Fibonacci. Se for assistir, assiste só suporte e resistência, porque os outros vídeos que tem lá, a gente vai ver conceitos básicos, beleza? Vocês precisam entender conceitos básicos, depois vocês entender, assistir lá que é um pouquinho mais aprofundado. Não é muito profundo, lá ainda é um curso raso, só que para vocês que estão do zero, às vezes pode complicar um pouquinho, beleza? Mas o de suporte e resistência já podem assistir, beleza? Então, esse cursinho lá vai ser um complemento. Eu ainda vou falar sobre médias móveis aqui, que já tem lá também, mas lá é um complemento para o que a gente vai falar aqui primeiro, beleza? Então, primeiro assiste aqui, depois assiste lá, beleza? E qualquer dúvida, pode me chamar aí no Instagram, beleza? Tamo junto, turma, e até a próxima.